Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, que bom que você está aqui. Hoje é dia de conversa com Deus. Antes, vamos adorá-lo com um cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo, maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo ar que respiramos e pelo alimento que chegou à nossa mesa. Que tu possas abençoar a nossa vida e a nossa família e hoje, através desta mensagem, falar ao nosso coração. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos. Marcos, no capítulo 3, vamos ler dos versos 7 ao 12. Vamos ler juntos. Marcos, capítulo 3, dos versos 7 ao 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Para que a gente possa entender o que está acontecendo neste texto que lemos, vamos voltar a alguns versículos. Bem, tudo começou quando Jesus, frequentando as sinagogas, curava ali as pessoas. E em um determinado dia, ele curou um homem que tinha uma mão ressequida e trouxe-lhe novamente a perfeição daquela mão, libertando aquele homem da incapacidade e da impossibilidade. Assim, aquele homem poderia agora voltar ao seu trabalho, pois naquela época a maioria dos trabalhos, como nós sabemos, era manual.
e aquele homem era impedido de executar suas atividades. Jesus, assim, o traz de volta à sociedade, traz dignidade a ele, além, claro, da cura física. O texto que nós lemos hoje é imediatamente posterior a esse episódio. Aqui Jesus já não estava mais nas sinagogas, que eram os templos religiosos naquela época, naquele lugar, e ali ele começa a falar da palavra de Deus e começar a ensinar e curar as pessoas nas ruas. E ele caminhando por toda aquela região, quando encontrava alguém com necessidades, ali ele curava, ali ele transformava, libertava e ensinava aquelas pessoas, dizendo que o reino de Deus estava próximo. No texto que nós lemos, é exatamente neste ponto que estamos. Jesus curando muitas pessoas, a sua fama começa a se propagar. Muitas pessoas que eram curadas saíam contando a outros, e essas pessoas, muitos necessitados naquela época, vinham de todas as regiões, como nós lemos no texto, de cidades diferentes, algumas cidades com mais de 150 quilômetros de distância. Então eles vinham em peregrinação e, em determinado momento, aglomerou-se muita gente. Tinha ali uma grande multidão e Jesus, prevendo que alguma coisa ruim poderia acontecer, ou ele mesmo ser machucado, ou pessoas ali também se machucarem, porque o texto diz que quando o viam, se jogavam aos seus pés apenas para tocar-lhe as roupas, tocar-lhes as vestes, na intenção de serem curados. E Jesus, sabiamente, pede aos discípulos que preparem um pequeno barco para que ele pudesse ir navegar. Possivelmente do barco ele iria falar com as pessoas, ensinar as pessoas, ou também ele iria atravessar aquele grande lago e ali descansar um pouco até que a multidão fosse dispersada. Mas nós podemos tirar muitos ensinamentos importantes deste texto, muitas lições valiosíssimas, e eu queria compartilhar algumas com vocês. A primeira lição que nós aprendemos aqui acerca deste texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, é que, como nós podemos perceber, nada pode parar a obra de Deus. Jesus, que estava curando nas sinagogas, Jesus que estava ensinando nas sinagogas, transformando vidas ali dentro da sinagoga, quando não mais foi possível, a obra de Deus não parou. A obra de Deus não foi interrompida, nem por nada, nem por ninguém. Jesus continuou a ensinar e a curar nas ruas. E assim nós entendemos que a obra de Deus, ela não pode ser frustrada. Deus tem uma obra na tua vida, Deus começou uma obra na tua vida, na minha vida, na nossa vida, e nada vai poder impedir que a obra de Deus se concretize em nossa vida. Nada vai poder parar os planos de Deus na nossa vida. Nem doença, nem desemprego, nem tristeza, nem alegrias, nem conquistas, nada de ruim ou de bom vai parar a obra de Deus em nossa vida. Deus continua trabalhando na tua vida. A obra dele, o plano dele na tua vida continua, independente de qualquer coisa. Em segundo lugar, nós podemos destacar também que Jesus, ele cura a todos. Naquela época, no texto que nós lemos, nós vemos ali que Jesus estava curando todo tipo de enfermidade. Não só doenças, mas também como prisões através de espíritos malignos que algumas pessoas ali se encontravam. E Jesus cura a todos. E além dele curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, ele também curava todas as pessoas. Nós percebemos no texto que tem pessoas ali de muitas nacionalidades, de muitos lugares diferentes, pessoas velhas, pessoas jovens, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, altos e baixos, magros e gordos, e Jesus curava a todos. O texto é muito enfático ao dizer isso. Jesus curava a todos. De modo que nós podemos ter certeza, minha querida e meu querido, que Jesus realmente não faz acepção de pessoas. Ele não olha o problema. Jesus não se intimida com o tamanho do problema ou com o tamanho da enfermidade.
Jesus cura a todos. Naquele tempo ele curou e hoje também ele faz a mesma coisa. Ele cura as enfermidades físicas, ele abre portas de emprego, ele transforma vidas, ele liberta, ele faz tudo o que ele sempre fez, sem fazer acepção de pessoas. Não se preocupe se você é jovem demais e as pessoas dizem, você é muito novo. Não se preocupe se você já é idoso, se você já é idosa e as pessoas dizem, o seu tempo já passou. Não se preocupe se você é mulher e as pessoas dizem, isso é coisa para homem. Não se preocupe se você é criança, jovem, se você é branco, se você é negro, não importa. Jesus te ama e o que mais Ele quer é mudar a tua vida, transformar a tua vida para melhor. Portanto, precisamos abrir o nosso coração, ir até Jesus, não perder as oportunidades e deixar Jesus trabalhar em nossa vida. Lembre-se que, em primeiro lugar, o plano dele na tua vida jamais será frustrado. E, em segundo lugar, ele não faz acepção de pessoas. Seja você quem for, seja o que você fez, ou seja até o que você ainda está fazendo, Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Mas nós podemos ainda refletir sobre um terceiro ponto, uma terceira lição que podemos aprender, que podemos extrair deste texto que lemos hoje do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. É que sempre há o momento certo. Perceba que no final do texto que nós lemos, Jesus diz àquelas pessoas que não digam quem Ele é. Porque o texto diz que quando pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, quando os próprios demônios viam a Jesus, diziam, este é o Filho de Deus. Eles reconheciam que realmente ali era Jesus, o Messias prometido. Mas por que então Jesus disse que não deveriam contar quem Ele era? Aos nossos olhos, nós gostaríamos que isso fosse feito, não por conta de vaidade, mas para que a obra de Deus fosse propagada, fosse proclamada. Mas não era o momento ainda, por isso que Jesus diz isso. Lembrem-se que as pessoas daquele lugar, daquela época, os judeus esperavam o Messias prometido de Deus. E o que eles esperavam de um Messias era que fosse um guerreiro, um lutador enviado por Deus para que derrotasse o Império Romano e libertasse aquele povo, trouxesse paz e dignidade àquele povo. E quando as pessoas soubessem que aquele realmente era o Messias, iam associar esta questão a Jesus e iriam fazer um grande levante, quem sabe uma rebelião, uma guerra civil. Muitas pessoas iam morrer, muitas pessoas iam perder a sua vida, suas famílias. Jesus diz aquilo porque ainda não era o momento. As pessoas precisavam compreender o que significava realmente o Messias, que não era um guerreiro, que não era um vingador, mas sim que era o próprio Deus encarnado e ali a expressão máxima do amor. Jesus queria que as pessoas aprendessem isso. Por isso que não era o momento ainda de as pessoas dizerem que ali ele estava e o que ele estava fazendo. Jesus estava no seu tempo trabalhando na vida daquelas pessoas. Jesus faz assim ainda hoje. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. Tudo nós queremos na hora, tudo nós queremos rápido. Isso é uma característica dos nossos dias. E quanto mais passa o tempo, quanto mais jovens nós somos, mais queremos assim. Jesus nos mostra aqui neste texto que há tempo para tudo. Todos nós precisamos compreender que Deus está trabalhando em nossa vida. Nós não podemos deixar de crer que Deus continua trabalhando na minha vida e na sua vida. E por mais que queiramos que aquilo seja na hora, nós precisamos entender que nem sempre, naquele momento, vai nos fazer bem. Eu trago sempre, neste caso, um exemplo. O exemplo de um pai ou uma mãe que, ao ver o seu filho pedir um sorvete, diz, faz mal. Como pode fazer mal um sorvete feito da própria fruta, em um calor que vivemos? Só pode fazer bem, mas tem momentos que mesmo aquilo que faz bem pode nos trazer algum prejuízo. E os nossos pais sabem disso.
O teu pai, a tua mãe, você que é pai e mãe, sabe disso, que existe a hora certa. Então, assim também é Deus. Ele sabe que existe a hora certa de nos abençoar. Ele está trabalhando em nossa vida para que a gente possa desfrutar ao máximo aquilo que Ele tem para nós. Ele não quer que nós nos percamos nas bênçãos que Ele nos concede, que nós nos envaideçamos ou que nos tornemos orgulhosos. Deus sabe o momento certo e está trabalhando na minha e na tua vida. Creia nisso. Na hora certa, Deus vai te abençoar. Tenha paciência. Deus faz tudo no tempo certo. Há sempre o momento certo para tudo. Esta é a terceira lição que nós aprendemos neste texto. Lembre-se, nós aprendemos 3 lições importantes hoje. A primeira é que nada pode frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. A segunda é que Jesus cura a todos, Jesus abençoa a todos, não importa o que fizemos ou o que estamos fazendo. E a terceira é que há um momento certo para Deus nos abençoar. Na hora certa, no dia certo, no momento certo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Tenha paciência e creia. Deus diz em sua palavra, crê somente. Se crerdes, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar novamente. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Que esta mensagem encontre um coração disponível e que seja verdade em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Quero te convidar agora para o momento de contribuir com a obra de Deus, de levar até o altar do Senhor a nossa contribuição, nossos dízimos e nossas ofertas. Se você for membro da igreja, não esqueça de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Esses recursos são muito importantes para o sustento da nossa igreja e da obra do Senhor. Se você não for membro, se você nos visita através desta mensagem, pode também contribuir com esta igreja. Nós te passaremos os dados bancários no Banco do Brasil. Anote aí, por favor. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2, CNPJ 041533 355 0001-71, em nome da Paróquia da Esperança. Amém. Se você mora em João Pessoa, se você está passeando por João Pessoa, venha nos visitar. Teremos uma maior alegria em te ver, conhecer você e a sua família. Se você está distante, continue nos acompanhando pelo YouTube, todas as quintas às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Os nossos cultos presenciais aqui na igreja acontecem apenas nos domingos às 19 horas. Muito obrigado por sua oferta e que Deus te abençoe. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa e a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te abençoe.